Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quinto ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, que foi a aula de revisão. Número 1. Em relação às revoltas que aconteceram durante o período colonial, crie um quadro indicando a revolta, quando aconteceu, motivos envolvidos na revolta e o fim da revolta. A gente tem que entender que o período colonial, gente, foi quando o Brasil, o território brasileiro, era uma colônia da metrópole Portugal, da metrópole portuguesa. Então, era Portugal que exercia o controle sobre este território. Era Portugal que administrava, que organizava, era Portugal que comandava o território brasileiro neste período. Este período colonial vai de mais ou menos 1530 até 1822, quando o Brasil ele torna-se independente de Portugal, quando Dom Pedro I declara o Brasil um território independente. Então, a partir daí, o Brasil será uma monarquia. Somente em 1889 é que o Brasil será uma república presidencialista, que a monarquia vai deixar de existir no território brasileiro, vai entrar em queda e vai ser instituída a república. Neste período colonial, algumas revoltas vão acontecer em relação à insatisfação de muitos colonos com a administração da coroa. Em outros casos, conflitos entre os próprios colonos. Nessas revoltas em relação à coroa, gente, nós vamos ver que um dos grandes motivos era a cobrança de impostos. Vamos ver cada uma novamente, tá? Porque nós já estudamos elas. Revolta de Beckman vai acontecer de 1684 a 1685 no Maranhão. As reivindicações, né? Os motivos, vamos primeiro pelos motivos. Os motivos para essa revolta, gente, foram a crise financeira dos fazendeiros, a instauração da Companhia do Comércio do Maranhão em 1682 e os preços abusivos que eram cobrados pela coroa. Quando a Companhia do Comércio é instaurada nessa região, somente essa companhia pode comerciar, somente essa companhia pode vender, ninguém mais. Então, os preços vão ficar muito altos, o que vai causar revolta em alguns fazendeiros, insatisfação nesses fazendeiros. Então, eles vão se reunir, vão se organizar, vão prender o governador atual, né? E depois eles vão para Portugal, para declarar sua fidelidade a Portugal. Os dois principais líderes, né, as duas principais pessoas que vão arquitetar essa revolta são os irmãos Beckman, Manuel Beckman e Tomás Beckman. As reivindicações, o que eles queriam, né, com essa revolta, era o fim do monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Monopólio, gente, quer dizer o controle. Essa companhia exercia total controle em relação ao comércio na região, naquele período. O fim dessa revolta vai se dar com o desterro de Tomás Beckman. O desterro quer dizer que ele é expulso das terras, expulso de suas terras. O enforcamento de Manuel Beckman, que vai ser condenado à morte, né? E a prisão perpétua dos demais envolvidos. Guerra dos Emboabas vai acontecer em Minas Gerais, período de 1707 a 1709. Qual que é o contexto histórico do que está acontecendo neste momento? A chegada, né, dos bandeirantes na região das Minas, a descoberta das minas de ouro na atual Minas Gerais, o que vai atrair várias pessoas de outras regiões do Brasil. Aí vai haver uma disputa entre os emboabas, que são os forasteiros, né? São os migrantes que vão vir de outras regiões para as minas, e os paulistas, os bandeirantes paulistas. Essa guerra, gente, ela vai ter como reivindicação, né, como objetivo principal, o controle da região das minas pelos bandeirantes, pelos paulistas. Porém, o Borba Gato, um líder bandeirante, ele vai ser expulso com sua tropa, né, dessa região e vão para Goiás, Mato Grosso. Então, sob a liderança de Manuel Nunes Viana,
os forasteiros, os emboabas, né, eles vão garantir o controle dessa região. A coroa portuguesa, por sua vez, vai fazer a criação das capitanias, vai criar a capitania de São Paulo e a capitania das Minas de Ouro. A intenção da coroa, ao fazer essa divisão, é exercer um controle maior sobre a região. Para quê? Para arrecadar imposto, pensando nos impostos da extração de ouro. Guerra dos Mascates. Onde? Capitania de Pernambuco. Quando? 1710 a 1711. Tudo a gente tem que entender o contexto, gente. O que estava acontecendo naquele momento que levou a essa revolta, que levou a este conflito entre essas pessoas. Neste caso, o conflito ele vai acontecer entre os fazendeiros e entre os comerciantes. De 1710 a 1711. A gente tem que lembrar que algumas décadas antes, os holandeses eles estavam sendo expulsos dessa região. Quando eles foram expulsos, eles levaram com eles muda de cana, né, de açúcar, e desenvolveram a lavoura da cana de açúcar nas Antilhas, produzindo açúcar. Então, o açúcar brasileiro começou a ser desvalorizado, começou a se tornar um produto comum, um produto mais barato na colônia. Então, os senhores de engenho, esses fazendeiros, eles começaram a entrar em crise financeira. Então, eles resolveram fazer empréstimos aos comerciantes, que eram chamados pejorativamente de mascates. Diante da dificuldade de Recife, né, na verdade que Olinda estava vivendo, Olinda, gente, vai aumentar a cobrança de impostos. Só que os comerciantes vão pedir à coroa portuguesa a elevação de Recife à vila. Recife era um território pertencente a Olinda neste período. Então, era a Câmara de Olinda que administrava Recife. Se Recife é elevada à condição de vila, Recife não paga impostos da Olinda. E isso gerou uma grande insatisfação aos fazendeiros, aos senhores de engenho. Então, eles vão invadir os comércios, as casas dos comerciantes, e o conflito ele vai ter fim com a intervenção da coroa portuguesa, que vai prender alguns fazendeiros, alguns senhores de engenho, e vai apoiar os comerciantes. Revolta de Felipe dos Santos ou revolta de Vila Rica, vai acontecer na Vila Rica, né, atual Ouro Preto, também em 1720. Observem o contexto, extração de ouro, está em alta daqui em Minas Gerais, século XVIII. Algumas pessoas da sociedade, os colonos, eles vão ficar insatisfeitos com a cobrança de imposto da coroa sobre a extração de ouro, que para esses colonos, né, vão ser impostos muito altos, muito pesados. Então, essas pessoas, elas vão se organizar e vão procurar, na época, o conde de Assumar, que era o responsável pela região. Essas pessoas, lideradas por Felipe dos Santos, gente, vão pedir também, né, o fim das casas de fundição. A gente tem que saber que as casas de fundição eram locais que foram construídos pela coroa portuguesa para fazer o derretimento do ouro e transformar esse ouro em barra. Então, quando cria as casas de fundição, há inclusive a proibição do transporte de ouro em pepitas e ouro em pó, porque o ouro em pepitas e em pó é mais fácil o contrabando. Assim, a coroa vai poder cobrar o seu quinto, né? O quinto do ouro que é extraído pelos colonos. Diante dessa insatisfação, esses colonos eles vão se unir e vão reclamar com o conde de Assumar, vão pedir o fim das casas de fundição e vão pedir a redução do imposto cobrado. O conde de Assumar, por sua vez, ele vai fingir, né, que vai negociar com os revoltosos, com Felipe dos Santos. Só que ele vai só ganhar tempo para a frota chegar, para o policiamento chegar a tempo de combater esses revoltosos. Então, o conde de Assumar vai, como forma de combater essa revolta, vai atear fogo na casa de muitos revoltosos e vai condenar à morte o Felipe dos Santos.
Inconfidência Mineira vai acontecer em Minas Gerais em 1789, final do século XVIII, quando a extração de ouro vai estar em decadência. É, os motivos dessa inconfidência serão altos impostos cobrados pela coroa e a criação do imposto derrama e maior participação dessa elite, né, na vida política do país. O que eles vão reivindicar? Um sistema de governo republicano, incentiva a criação de manufaturas para diversificar a produção econômica. Manufaturas são fábricas, tá, gente? Além disso, eles vão reivindicar também, gente, a redução na cobrança de imposto. A Inconfidência Mineira foi um movimento que foi planejado, porém não chegou a ser colocado em prática, porque um dos membros que faziam parte dessa Inconfidência delatou o grupo, entregou o grupo ao Visconde de Barbacena. Como desfecho dessa revolta, dessa Inconfidência, algumas pessoas serão presas e Tiradentes ele vai ser condenado à forca em 21 de 4 de 1792. Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, diferente da Inconfidência Mineira, vai ter um caráter popular. A Inconfidência Mineira teve um caráter eliticista. Foi a classe rica da sociedade que criou o movimento Inconfidência Mineira. Na Conjuração Baiana, vai ser a classe mais pobre. Serão aquelas pessoas que vão estar passando mais dificuldade econômica. A gente tem que entender este contexto que aconteceu a Conjuração Baiana, 1798. Foi neste período que a capital do Brasil deixou de ser Salvador e foi transferida para o Rio de Janeiro. Com isso, o desenvolvimento da região pertencente à Bahia, gente, vai entrar em declínio. E quem vai sentir mais será a classe mais pobre, que vai passar necessidade, que vai chegar a passar fome. Então, diante disso, diante do aumento do custo de vida, da escassez de alimentos e do preconceito racial, vai criar um movimento, uma organização que vai querer libertar o Brasil de Portugal, libertação dos escravos, instauração de um governo igualitário, instalação de uma república na Bahia e liberdade de comércio. Como que essa conjuração ela vai chegar ao fim? Ela vai ser reprimida de forma violenta, gente. Enquanto dois membros vão divulgar o movimento pelas ruas, colando panfletos, né, do movimento nas esquinas, nas esquinas das ruas, esses membros eles vão ser prendidos, né, pelas autoridades. Quando eles são presos, eles vão entregar o movimento. Então, quando eles entregam este movimento, os outros membros da conjuração vão ser presos, alguns, e 4 deles vão ser condenados à forca. Manuel Faustino, João de Deus do Nascimento, Luiz Gonzaga e Lucas Dantas. Estes 4 vão ser enforcados. Quais impostos a coroa portuguesa instituiu sobre a extração de ouro na região das Minas? Foram os impostos o quinto e a derrama. Quais foram as medidas adotadas pelo rei Dom João III no início do período colonial para proteger o território? Vamos lembrar que neste período a coroa portuguesa ela estava passando por dificuldades econômicas. Então, para fazer a proteção deste território, dessa nova terra, o rei ele vai dividir o território em faixas de terras, em capitanias hereditárias. E essas capitanias hereditárias serão entregues, né, aos capitães donatários. Essas terras vão passar para o controle desses capitães donatários, que terão a responsabilidade de produzir nessas terras e de fazer a proteção dessas terras. Qual foi a atividade econômica implantada no litoral brasileiro para garantir a colonização e a posse da terra no período colonial? Foi a produção da cana-de-açúcar, a lavoura da cana-de-açúcar, gente. A gente não pode confundir, porque antes deste período, assim que deu a chegada dos portugueses no território brasileiro, a primeira atividade econômica desenvolvida foi a extração do pau-brasil.
Posteriormente, com a chegada de Martim Afonso, vai haver a plantação de cana-de-açúcar, a lavoura da cana-de-açúcar. O açúcar, naquele período, era um produto muito caro e muito utilizado pela Europa. Então, foi preciso plantar extensas áreas de terras aqui no território brasileiro para abastecer o mercado europeu. Em relação à invasão francesa e holandesa no Brasil colônia, faça um quadro comparativo indicando quando aconteceu, qual região do Brasil colônia foi invadida, quando e como foram expulsos. Vamos falar sobre a invasão francesa. Os franceses, eles fizeram duas tentativas de invasão do território brasileiro. A primeira tentativa foi em 1555, quando eles vão se instalar na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Eles vão ser expulsos em 1567. Quando, gente, esses franceses eles chegam nesse período na Baía de Guanabara, eles vão se aliar a alguns indígenas, principalmente aos tamoios. Neste período, esses indígenas também querem a expulsão dos portugueses dessa região. Então, eles vão criar a Confederação dos Tamoios. Os portugueses, a coroa portuguesa, né? Ela vai se mobilizar, vai desfazer essa confederação e vai expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Os franceses vão tentar instalar uma colônia nessa região da Baía de Guanabara com o nome de França Antártica. Em 1612, eles tentam instalar novamente uma colônia com o nome de França Equinocial no estado do Maranhão. Eles vão construir a ilha, né, o Forte de São Luís, e vão ser expulsos em 1615. São Luís, inclusive, é atualmente a capital do estado de Maranhão, tá? Do estado do Maranhão. Os holandeses, eles já possuíam relações comerciais com os portugueses, com a coroa portuguesa. Os holandeses forneciam maquinário para a produção de açúcar aqui no Brasil colônia. Só que, quando Portugal vai ficar sem um rei, o governo de Portugal vai ficar fragilizado, o governo espanhol vai assumir o controle de Portugal e, consequentemente, o controle da colônia brasileira. Os holandeses, por sua vez, que já foram colônia dos espanhóis, vão ter esse contrato, esse acordo comercial finalizado, né, pelos espanhóis, rompido, né, vamos dizer assim. Daí, os holandeses vão fazer tentativas de invasão na colônia brasileira. Eles vão primeiro invadir Salvador em 1624, eles vão permanecer nessa região por apenas um ano. E, de novo, eles vão fazer essa invasão em 1630 no litoral de Pernambuco. Então, eles vão dominar uma região que vai de Pernambuco até o estado do Maranhão. Eles vão mandar para essa região uma personagem extremamente importante, né, nesse período, que era Maurício Nassau, que tinha um bom relacionamento com os colonos. Maurício Nassau ele vai ser enviado de volta para a Europa e os colonos vão entrar em atrito com a administração holandesa. Os holandeses, então, eles vão ser expulsos de vez do território brasileiro em 1654. É quando esses holandeses eles são expulsos e levam com eles muda de cana-de-açúcar para desenvolver essa produção nas Antilhas. O que foi o governo geral, gente? O governo geral foi uma forma que a coroa portuguesa encontrou de dar suporte para o sistema de capitanias hereditárias, porque esse sistema das capitanias hereditárias não deu muito certo, não foi muito próspero, vamos dizer assim. Apenas duas capitanias se destacaram, tiveram um bom desenvolvimento. Foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, que tiveram desenvolvimento, que produziram a cana-de-açúcar, que obtiveram êxito, né, nesse tipo de organização. As demais capitanias
muitas delas nem foram povoadas. Muitos capitães donatários sequer vieram conhecer essas faixas de terra que eles receberam. Então, o governo geral foi uma forma que a coroa portuguesa encontrou para administrar este território, para organizar o território. O sistema de capitanias ele não prosperou, mas ele não deixou de existir, tá, gente? O governo geral foi um suporte, porém o governo geral, o governador geral, ele tinha mais poder que os capitães donatários. Tudo que acontecesse ali na capitania, tudo que fosse acontecer, tinha que passar pelo governador geral, pelo governo geral. Em relação à produção da cana-de-açúcar durante os séculos XVI e XVII, explique como era a estrutura de produção e qual mão de obra era utilizada. A produção da cana-de-açúcar, gente, foi a principal atividade econômica no Brasil colônia no século XVI e século XVII. Para atender o mercado europeu, era preciso produzir, né, desenvolver a lavoura em extensas áreas, em grandes propriedades. A principal mão de obra utilizada foi a mão de obra escrava, a mão de obra que foi extremamente utilizada neste período. A produção, gente, como era apenas um produto, era a cana-de-açúcar, que era desenvolvida em grandes áreas, né, em extensas áreas, é um tipo de produção chamado de monocultura. Mono vem de uma, cultura, produto. Então, era desenvolvido um produto em extensas áreas, que era a cana-de-açúcar. O que são as bandeiras? Quais tipos existiram? As bandeiras, gente, eram expedições que eram organizadas por pessoas, por particulares. E essas expedições tinham objetivos específicos. Essas bandeiras, né, o bandeiritismo, as expedições bandeirantes, tinham como objetivo fazer o apresamento, né, de indígenas, capturar esses indígenas, escravizá-los ou vendê-los como escravos. Teve as bandeiras também de sertanismo de contrato. Essa bandeira de sertanismo de contrato tinha como objetivo combater indígenas que faziam ataques às fazendas e recuperar os escravizados fugidos, recuperar os fugitivos. As bandeiras de mineração tinham como objetivo a procura de ouro e pedras preciosas. Mas, gente, essas bandeiras, todas elas, à medida que elas iam adentrando ao interior do território brasileiro, essas pessoas, né, que essas bandeiras eram compostas por pessoas, eram expedições. Esses bandeirantes, eles capturavam indígenas e escravizavam esses indígenas. Quando havia resistência dos indígenas, eles eram combatidos com muita crueldade e de forma muito violenta. Os bandeirantes eles foram importantes para o povoamento do interior do Brasil. Mas a gente tem que lembrar que estes bandeirantes, eles não são heróis na história brasileira. Isso tem que ficar bem claro. O que são os quilombos? Os africanos escravizados, eles viviam em péssimas condições, trabalhavam extensas cargas horárias, não tinham local de moradia adequado e eram escravos, gente, eles eram propriedade de outras pessoas. Então, em função dessas condições de vida, eles se mobilizaram, eles fugiram e eles acabaram formando os quilombos, que eram locais, eram agrupamentos onde se encontravam escravos fugidos. Nesses locais, eles tinham uma vida livre, né? Eles produziam, desenvolviam a agricultura, vendiam esses produtos. Então, esses quilombos foram comunidades formadas por escravos fugidos das fazendas. Muitos quilombos, gente, não foram formados dessa maneira. Muitas pessoas, né, receberam algumas propriedades como forma de pagamento, e essas propriedades acabaram tornando-se local de resistência desses africanos. Representou a resistência e a luta dos africanos contra a escravização.
O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que existiu na América Latina. Foi construído na região do atual estado de Alagoas. O Quilombo dos Palmares ele foi destruído pela coroa portuguesa. 10. Quais foram as consequências ambientais no Brasil da lavoura canavieira e da extração do pau-brasil? A região, gente, que foi desenvolvida, né, a cana-de-açúcar, onde foi extraído o pau-brasil, é uma região de floresta de mata atlântica. Essa região ela foi extremamente devastada, foi extremamente destruída. Resta atualmente da Mata Atlântica cerca de 8% da vegetação. Então, essa lavoura, essa extração predatória, né, do pau-brasil, comprometeu esse ecossistema, comprometeu este bioma, comprometendo também espécies vegetais e espécies animais. Finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembre-se, juntos no caminho certo.